pessoal, bem-vindos ao módulo de nivelamento do nosso treinamento. Este módulo, apesar de introdutório, é de extrema importância, pois é aqui que você irá consolidar a base necessária para sustentar todo o conhecimento que irá adquirir daqui para frente. O que são os contratos de dólar? Quando falamos em investimentos em dólar, normalmente as pessoas associam simplesmente a compra da moeda norte-americana em espécie. Porém, essa é apenas uma modalidade de investimento em dólar. Existem também os contratos futuros, que são muito líquidos, muito operados na Bolsa de Valores diariamente. E um contrato futuro de dólar nada mais é do que um acordo de compra e venda da moeda para uma determinada data futura a um preço pré-estabelecido no momento da operação. Então, basicamente, se hoje eu acesso a Bolsa e compro um contrato futuro de dólar, eu assumo o compromisso de comprar dólar na data de vencimento deste contrato pelo preço em que eu executei a compra hoje. Do mesmo modo, se hoje eu vendo dólar no mercado futuro, eu assumo o compromisso de vender dólar para a data de vencimento deste contrato no preço estabelecido no momento de execução dessa operação. Porém, o foco não é esse. É simplesmente para que vocês compreendam o funcionamento deste mercado. Porém, como vocês verão posteriormente, as operações costumam ser mais curtas, especialmente na modalidade de day trade. O dólar futuro é subdividido em duas categorias de contratos. Temos contratos padrão, que são chamados de contratos cheios, e temos os mini contratos. O contrato padrão tem como prefixo a sigla DOL. O contrato mini tem como prefixo a sigla WDO. A cotação do contrato futuro é sempre expressa no valor em reais correspondente a $1.000, tá? Cada contrato cheio representa a movimentação de $50.000 e o contrato cheio é sempre negociado em lotes mínimos de 5 contratos. Portanto, se eu vou trabalhar com um contrato cheio de dólar, com um contrato padrão, estarei movimentando necessariamente, no mínimo, $250.000. O mini contrato, por outro lado, corresponde a 20% do valor do contrato cheio. Portanto, cada contrato vale $10.000. E aqui não há um lote mínimo, você pode operar de um em um contrato. Portanto, é muito mais leve e muito mais acessível, especialmente para a pessoa física explorar as oportunidades que esse mercado oferece. Dados técnicos do dólar futuro. Bom, o código é sempre expresso primeiramente pelo prefixo, sendo DOL para o contrato cheio e WDO para o mini contrato. A cotação é expressa em reais por dólar, sempre no valor correspondente a $1.000. Tamanho do contrato, conforme nós já dissemos aqui. No caso do cheio, $50.000 por contrato. No caso do mini, $10.000 por contrato. Valor do contrato. Basta multiplicar os $50.000 pela cotação do câmbio. Então, por exemplo, 50.000 vezes 5,7, que é aproximadamente o câmbio atual. Então, estaríamos falando de R$285.000 aproximadamente. E aqui, no caso do mini, $10.000 vezes a cotação, estaríamos falando aí de algo em torno de R$57.000, tá? Meses de vencimento, todos. Todo mês vence um contrato de dólar e passa a vigorar um novo contrato, no dia chamado de rolagem. Horário de negociação, entre as 9 e 18 horas. Sendo que das 17h45 até as 18 temos um curto período chamado de aftermarket. Como funciona a variação do dólar? O mercado se movimenta por ticks. Tick é a variação mínima possível no preço do ativo. No caso do dólar, a cada 2 ticks temos 1 ponto. Vamos a um exemplo prático. Operando 5 contratos cheios do dólar, a variação de 1 ponto no contrato representaria um lucro ou prejuízo de R$250. Ou seja, se você comprar 5 contratos cheios do dólar a 5.601 e vendê-los a 5.602, você ganharia R$250. Mas por que isso? Vamos fazer as contas. Bom, no caso do dólar, cada tick corresponde a meio ponto.
E a cada 2 ticks temos um ponto. Certo? Então, a cada meio ponto, temos um tique. E a cada 2 ticks, temos a variação de um ponto. Ok? O exemplo diz o seguinte: se você comprar 5 contratos do contrato cheio a 5.601 e depois vendê-los a 5.602, você ganharia R$250. Ok? Mas por que R$250? Vamos ver? Bom, como vocês viram, né, a cotação, o valor financeiro do contrato seria 5, que é o lote mínimo, vezes 50 mil dólares, que é o valor financeiro de um contrato, vezes a cotação. Vamos pegar aqui nesse exemplo, que seria 5,601. Ok? Essa continha nos dá um resultado de R$1.400.250, certo? Eu comprei com essa cotação. Se depois eu vender a 5.602, conforme o exemplo, 5 vezes 50 mil vezes a cotação de 5,602, nós teríamos aqui um resultado de 1.400.500. Concordam que 1.400.500 menos 1.400.250 dá uma variação de R$250? É por isso que o exemplo mostrou esse valor financeiro. Só para vocês entenderem, talvez essa conta pareça um pouco complexa e vocês não vão ter que ficar fazendo essas contas durante as operações, porém é importante entender o mecanismo para criar uma relação saudável com o ativo que você irá operar. E no caso do mini contrato, estamos falando de valores significativamente menores, tá? No caso aqui, o valor corresponde a 20%. Portanto, a mesma variação de um ponto seria correspondente a um valor financeiro de R$10. Por que isso? Vamos de novo às contas. Conforme vocês viram nos dados técnicos do ativo, a cotação do mini contrato de dólar, o valor financeiro de cada mini contrato é equivalente a $10.000, correto? Aqui não existe um lote mínimo, então você pode negociar um mini contrato, vezes $10.000, vezes aquela cotação de 5.601, nos daria aqui um resultado de 56.010, correto? Depois, se eu vender este mesmo mini contrato a 5.602, qual será o valor correspondente? 1 vezes 10.000 vezes 5.602. Aqui, o valor financeiro seria de 56.020. Portanto, temos aqui uma diferença de R$10. Então, fazendo o cálculo aí para que vocês entendam o valor financeiro, ok? Códigos dos contratos. Conforme nós já vimos, os contratos cheios têm como prefixo DOL e os mini contratos têm como prefixo WDO. Porém, a sigla do contrato é um pouco mais extensa e vocês têm que saber essa nomenclatura para colocarem, especificarem exatamente o contrato dentro da plataforma antes de dar início às operações, certo? Então vamos lá, neste exemplo, com o código WDOZ21, estamos falando de um mini contrato de dólar. A letra Z corresponde ao mês de vencimento deste contrato, que no caso seria o mês de dezembro, conforme vocês podem verificar nessa tabela. E o número 21 refere-se ao ano de vencimento. Então temos aqui um mini contrato de dólar com vencimento em dezembro de 2021. Vamos falar agora sobre os contratos de índice futuro. O que são contratos futuros de índice? Bom, os contratos futuros de índice, também chamados de índice futuro, correspondem a um derivativo do índice à vista, ou seja, do índice Bovespa, que é uma carteira teórica de ações. Cada ação ali
com uma proporção, com uma participação neste conjunto que forma um índice, que é utilizado como um termômetro para o desempenho geral do mercado de ações brasileiro. E quando dizemos índice futuro, estamos falando de um ativo derivado do Ibovespa, que já é conhecido da grande maioria de vocês. Os contratos futuros do índice Ibovespa são acordos da estimativa da pontuação do Ibovespa para uma determinada data futura, certo? Então, já que estamos falando de futuro, eles são negociados no mercado futuro e sua cotação, assim como no caso do Ibovespa, é oferida em pontos, tá? O índice é subdividido em duas categorias também, ou seja, temos contratos cheios e contratos mini, tendo como prefixo dos cheios IND ou IND e no caso dos mini contratos WIN. Dados técnicos do índice futuro. Conforme nós já vimos, o prefixo para o contrato cheio é o IND, o prefixo para o mini contrato é o WIN, correto? A cotação, o tamanho, o valor do contrato é expresso em R$1 vezes a cotação, os pontos do Ibovespa, no caso do contrato cheio. E no caso do mini, 20 centavos vezes os pontos do Ibovespa. Então vamos fazer as contas para vocês entenderem o valor do contrato. Com o índice futuro negociando a 108 mil pontos, o contrato cheio teria um valor de, vamos ver, R$1 vezes os pontos do Ibovespa, correto? Então vamos lá, R$1 vezes 108 mil, estamos falando de 108 mil reais, no caso do cheio. E no caso do mini? No caso do mini, seria 0,2 vezes os mesmos 108 mil, que seria aí R$21.600, certo? Data do vencimento, sempre na quarta-feira mais próxima ao dia 15 dos meses pares. Aqui, diferente do dólar, o contrato não vence todo mês, sempre em mês par, correto? Horário de negociação também das 9 às 18 horas. Como funciona a variação do índice? Então vamos ver aqui um exemplo prático, tá bom? O mercado, como qualquer mercado, se movimenta por tiques, que correspondem à mínima variação no preço do ativo, correto? No caso do índice, o tique corresponde a 5 pontos, tá? Se vocês olharem um book de ofertas, o preço ali do índice futuro, vocês vão ver o seguinte, ele varia da seguinte maneira, 108 mil pontos, depois ele vai para 108.005, 108.010, tá? Portanto, a mínima variação é de 5 pontos. Por isso dizemos que o tique corresponde a 5 pontos, ok? Neste exemplo, operando 5 contratos cheios de índice, a variação de ponto por contrato representaria um lucro ou prejuízo de R$5. Então, se você comprar 5 contratos do índice cheio a 102.500 e depois vendê-los a 103.000, você ganhará nessa operação R$2.500. Por quê? Vamos às contas. Então, no exemplo, você comprou 5 contratos cheios do índice a 102.500 vezes 1, porque a regra de cotação do contrato, conforme nós vimos nos dados técnicos, você teria aqui 512.500 de valor financeiro, correto? Depois você vendeu os mesmos 5 contratos a 103 mil pontos, embolsando aqui uma diferença de 500 pontos, com um valor financeiro de 515 mil. Tá? A diferença que você se apropriou aqui é de R$2.500, por isso o resultado que vocês viram no slide. E no caso do mini contrato, para cada mini contrato, a variação de 1 ponto representaria um lucro ou prejuízo de 20 centavos, tá bom? Ou seja, se você comprar um mini contrato de índice
a 102.500, depois vendê-lo a 103.500, você estaria ganhando R$200. Vamos às contas. Portanto, você comprou um mini contrato a 102.500, tem que multiplicar por 0,20, né? 20% do valor do contrato cheio, conforme nós vimos nos dados técnicos. Teríamos aqui um valor financeiro de 20.500. Depois você vendeu este um mini contrato a 103.500, se apropriando aí de uma variação de 1.000 pontos, né? Então, com um valor financeiro de 20.700. Portanto, você ganhou aqui R$200. Daí o número apresentado no slide. Códigos dos contratos. Bom, aqui também temos uma sigla que deve ser especificada no momento de operar, correto? A sigla inicia-se com um prefixo, que vai ser IND para os contratos cheios, ou WIN para os mini contratos. A letra que segue refere-se ao mês de vencimento, no caso aqui, Z refere-se ao mês de dezembro, né? E o 21, assim como no caso do dólar, refere-se ao ano de vencimento. Então temos aqui um mini contrato de índice com vencimento em dezembro de 2021. O que é day trade? Essa modalidade que cada vez mais ganha adeptos e chama tanta atenção. Estamos falando aqui de uma operação que se inicia e termina no mesmo dia. Essa operação pode demorar horas ou até segundos, talvez até milésimos de segundos, ok? Nesse tipo de operação, você pode lucrar através de variações de centésimos de centavos do dólar, ou também de mudanças de pouquíssimos pontos do índice, ok? Portanto, o day trader é um profissional de alta performance dentro do mercado financeiro que busca se apropriar de pequenas variações nos preços dos ativos, utilizando elementos como leitura de preço e fluxo para a tomada de decisão. O trader pode operar comprado em diferentes ativos, como ações, dólar, índice, certo? Se ele opera comprado é porque ele acredita que a maior probabilidade é que o preço se valorize no momento posterior. Então ele compra mais barato para vender mais caro. Ou o trader pode operar vendido. Essa modalidade gera um pouco de dúvida. As pessoas se perguntam, como eu vou vender algo que eu não tenho? Tire essa pergunta da cabeça. O que você precisa entender é o seguinte: se você acredita que a maior probabilidade é de que o preço caia no momento seguinte, você pode apostar nessa desvalorização do preço vendendo o ativo, seja ele ação, dólar, índice. Você vende a um preço mais alto, compra a um preço mais barato e se apropria dessa variação. Então encerramos aqui a nossa primeira aula do módulo de nivelamento. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.